Lauren, o Álvaro, o Alexandre, o Cláudio. Eu vou procurar ser bem direto, né? Aonde entra o Brasil profundo, né, nos modelos? Né? Eu faço essa pergunta nos implicando, né, nesse fenômeno que nós temos pela frente. Acho que falar do governo federal dispensa argumentos nacionais que nós temos assistido. O próprio governo regional aqui tem apresentado limitações e acho que as palavras do Cláudio expressaram bem de que com mais sofisticação se chega ao mesmo lugar, né? Mas eu pergunto aonde entra o Brasil profundo? Porque quando a gente fala, por exemplo, em evidências, que é o campo de pesquisa da Lauren, né? O que são de fato evidências? Uma casa que não tem saneamento básico, isto é uma evidência? Né? Uma casa onde as pessoas têm que se aglomerar num cômodo, isto é uma evidência? Se são evidências, aonde isto está sendo tratado no modelo? Quando o professor Alexandre coloca a questão do risco de contágio, o Álvaro também coloca a questão do risco de contágio. O que significa efetivamente risco, né? Dado que nós temos um viés, uma base social com um viés muito claro, onde a condição de habitação, onde cor da pele, onde, enfim, periferia, dizem muito sobre o que os modelos podem trazer, e a gente não vê nos modelos, por exemplo, ponderações sobre essas questões. Ou seja, aonde não tem saneamento básico, aonde não se tem renda, o que se está fazendo para as pessoas terem algum grau de proteção e como os modelos incorporam estas questões, né? Parece que o nosso modelo, aqui já foi dito, as bases sociais são de outros países, não do nosso. Que medida a ciência pode aportar, portanto, contribuições nesse sentido, sob pena de nós acharmos que todas aquelas pré-condições não são significativas, né? Ou seja, tanto faz se tem saneamento ou não, o isolamento é possível. E o isolamento já é um pressuposto que traz consigo uma série de pré-requisitos que a maioria da população não tem. Então, essa questão eu deixo ampla para todos os debatedores aportarem suas contribuições e, mais uma vez, renovo o agradecimento pelas exposições. Então, eu vou começar. Posso começar? Claro. Vai. Obrigada pela pergunta, Felipe. Uma evidência, né, ela vai refutar ou confirmar uma afirmação, um problema de pesquisa, enfim. A gente sabe que as evidências, em geral, elas são contraditórias, né? E muitas vezes o governo pode pincelar uma evidência, né, pegar um estudo e utilizar aquilo para utilizar como política pública, né? E as boas práticas vêm da Cochrane e a Campbell, no caso da área social, fazer revisões sistemáticas, porque as evidências são contraditórias, a gente tem que aglutinar, né? E ter a maior assertividade em relação a aquelas evidências que de fato ela está confirmando ou refutando, ou seja, um único estudo não é suficiente, é preciso vários, e quanto mais confirmações a gente vai tendo. Bom, só um parênteses então sobre as evidências. Eu acho que assim, que qualquer modelo de flexibilização das atividades não essenciais envolve riscos, né? Envolve sérios riscos. E a gente sabe que pelas recomendações, a gente viu nas exposições dos colegas, pelas exposições a gente sabe que flexibilizar num momento em que a curva está ascendente, né, é muito perigoso e não é recomendado pelas melhores práticas, tá? Isso é um elemento. O outro elemento é todo o contexto nacional que a gente enfrenta, né? Que o Cláudio comentou bem, né? Nós temos que ter um conjunto de proteções sociais paralelo a este modelo de flexibilização.
um modelo que proteja as pessoas mais vulneráveis, um modelo que considere as grandes aglomerações urbanas, um modelo que proteja aqueles pequenos microempreendedores, né? E tudo isso está sendo feito muito mal. Então, nenhum modelo de flexibilização vai funcionar dentro desse contexto. Então, são coisas paralelas que correm em paralelo ao modelo que tem que ser necessariamente tratado. E se não for tratado, vai funcionar muito mal, independente do modelo a ser adotado. E aí o Álvaro falou também da política educacional, né, de consciência. Eu tinha excluído aqui da minha apresentação, mas também é fundamental essa política de conscientização. A gente sabe que o Uruguai adotou, né, o próprio Paraguai, as pessoas têm uma consciência muito boa, e cabe ao Estado, sim, a informar, a fornecer, né, toda a proteção necessária. Então, assim, são correm em paralelo e que têm que ser necessariamente considerados. Tá? Nosso contexto, a nossa realidade. Que se não for, não vai ter modelo nenhum e a gente vai ficar patinando, e cada vez mais uma crise econômica sem fim, né? Então, não sei se eu consegui te responder bem, né? Tem que ser levado em consideração, porque senão qualquer modelo vai falhar. Obrigado, Lauren. Mais algum painelista gostaria de comentar? José, deixa eu, não sei se o Álvaro ou o Cláudio querem só tentar fazer uma consideração. Pode ir primeiro, Alexandre. A partir da questão do Felipe. Felipe, eu acho que ciência, ela não tem como, ela não deve, não pode, né? Mas que não tem, fazer qualquer tipo de distanciamento do mundo real, senão ela não está utilizando seu método do modo concreto, como metodologia científica. De maneira que, se a gente está falando de doença, de populações, a gente tem que usar os determinantes sociais, assim como se usa de determinantes biológicos, na avaliação dos desfechos, na avaliação das efetividades do que é planejado como ação, né? E isso, talvez, você tem toda a razão, e achei bastante pertinente e nesse sentido provocativa a tua questão, porque talvez, e aí que a gente tem que distinguir, será que quando você questiona o modelo, as modelagens que têm uma base científica, seja ela, quando a gente escolhe o modelo de Sears, né, como a gente falava, como a gente fala como os modelagens de projeções do Álvaro, né, que tem base de matemática pura, inclusive, mas usa muito da aritmética. Nós estamos falando desta modelagem, ou se nós estamos falando, por exemplo, de uma modelagem de distanciamento controlado que a área de planejamento tentou adotar junto com a área de estatística e epidemiologia para construir um modelo que, no meu modo de ver, é até relativamente novo. Eu acho que isso não tinha lá muita base nas análises de epidemias prévias. O que sempre existiu foi a quarentena, lockdown, né? Desde a gripe espanhola. Então, na verdade, está se tentando fazer uma modelagem do ponto de vista científico nova. Talvez ela não tenha evidência. Acho que a última live, né, Álvaro, que nós participamos, eu coloquei esse elemento. Eu acho que a gente só vai conseguir traduzir a efetividade do modelo de distanciamento controlado lá no futuro. Talvez o ano que vem, quiçá o ano que vem, quando a gente avaliar retrospectivamente o que ocorreu no nosso estado, talvez São Paulo, que adotou ele depois, comparativamente com países que adotaram lockdown de modo mais prolongado. Então, se a gente usar o modelo de distanciamento controlado, eu concordo com você que talvez ele não incorpore determinantes sociais se ele não leva em conta nas ações. Na verdade, ele é um modelo para traduzir o que está acontecendo no mundo real. Mas não vai ser efetivo como uma tentativa de aliar economia, retomada e, obviamente, segurança das pessoas. Ele não vai ser efetivo se ele não tiver aliado com ações como, por exemplo, rastreamento de contatos, como ações de perceber a questão territorial, que é algo caro ao Sistema Único de Saúde. Será que esta região da cidade, dessa região do estado, mais empobrecida, por exemplo, comparativamente com outra, ou que tem atividade econômica desse perfil e não de outro, a pequena agricultura ou de grandes fazendas, essas diferenças geográficas e sociais têm que ser incorporadas na modelagem, senão ela realmente é falha.
Então, de modo geral, eu tinha muita coisa para comentar, José, sobre a fala, né, do Cláudio. Posso deixar depois para a gente retomar. Absolutamente convergente com a ideia dele. Eu acho que uma crise sanitária como a gente vive, ela é produto de uma crise ambiental, ao ponto de que eu vou deixar aqui algo que é uma projeção pessimista minha. Eu sou filho de ecólogo. Papai foi um dos mentores da ecologia da URGS durante 15 anos, né? E eu vivi desde a minha infância a vida como um ecólogo em casa. Ecologia como ciência, né? E não apenas como manifestação social e tal, né? E de militância. E me lembro muito bem disso. O impacto ambiental está refletindo nas vidas humanas. Minha projeção pessimista é que nos próximos 10 a 20 anos o Brasil vai ser um dos focos de pandemia. Exatamente porque nós estamos invadindo nossos biomas silvestres, como os asiáticos fizeram. E é por isso que lá tem sido o epicentro das novas epidemias nos últimos 20 anos. Então, estou totalmente de acordo com a análise do Cláudio. Inclusive, estou totalmente de acordo que a desestruturação do nosso Sistema Único de Saúde que produz essa dificuldade do país estar controlando uma epidemia. Para além dessas questões de gestão atual, essas questões que eu também sou convergente, de enorme dificuldade política dos gestores. Mas eu acho que é uma crise do Sistema Único de Saúde, modelo perfeito e que fazem de tudo para que ele não funcione. Para além do financiamento, a vigilância epidemiológica, que é fundamental, ela foi desestruturada. E, infelizmente, eu vou citar, foi lá pela gestão do Serra para cá, quando ele se descentralizou para os municípios, que é uma ótima, que o município tem que se apropriar, só que não proveu o mesmo custeio. Cláudio, o grande problema de controlar a epidemia é que as vigilâncias são desestruturadas. Estado e município. Tem 1, 2 pessoas no município para cuidar. Santa Maria, posso falar porque é a minha cidade, onde a gente interage com os atores sociais, com prefeitura, Ministério Público, academia, controle social. Tem 2 pessoas na vigilância municipal de uma cidade de 300 mil habitantes. Não tem como fazer ação de rastreamento de contatos, de testagem maciça na atenção básica, sem funcionar a vigilância. Então, eu só queria, porque senão eu vou tomar muito tempo aqui. Álvaro, e mais, quando o fiscal da vigilância entrar no estabelecimento comercial ou industrial e for fiscalizar, o prefeito tira ele de lá por telefone. Pode ser. Então, obrigado, Josué. Era só para... Eu não sei se eu ajudei um pouco na resposta da Lauren, que eu acho que método, Álvaro, científico, ele está aí para responder a realidade. Ele não vai responder direito se não levar variáveis de determinantes sociais. Poxa, eu concordo plenamente com Alexandre e Lauren, que o Brasil profundo, Felipe, nos modelos, ele realmente não consegue ser retratado, e ele deveria ter um conserto nesse ponto. Deveria ser, que nem a Lauren disse, uma ação paralela para pegar essas pessoas e dar condições para elas ficarem em casa. Que nem a ação que eu acho que a Lauren falou sobre a Bahia, que estão deixando as pessoas em hotéis, as que testam positivo, esse tipo de coisa eu realmente não tinha ouvido falar ainda, então não vou dissertar sobre o tema, até para não ocupar muito tempo. Mas eles deveriam estar sendo considerados e com força. Infelizmente, matematicamente falando, eles estariam inclusos nessa parte da contaminação maior. A gente sabe que com mais gente, a chance de contaminação é muito maior do que numa casa que, sei lá, com 2 quartos que moram 2 pessoas, né? Enfim, mas só que eles... É mais ou menos isso. Quer fazer algum comentário, Cláudio? Assim, eu acho que a modelagem, eu acho que foi dita, que tem que seguir a realidade concreta. E no caso brasileiro, o que nós temos que começar a pensar é como nós vamos garantir a sobrevivência e evitar a contaminação. E nisso a questão da modelagem é importante. Ou seja, compreender que é necessário incorporar à nossa análise a falta de fiscal, a falta de vigilância sanitária, a falta de a aglomeração que tem no transporte urbano, no transporte público, a contaminação comunitária nas pequenas, por exemplo, nas favelas, assim, é um troço quando chega alguém lá, contamina todo mundo, porque todo mundo é muito próximo, muitas vezes não tem água lá, não tem, assim. Então, essas coisas são importantes, isso eleva o grau de contaminação. A taxa de transmissão se torna mais elevada numa vila popular do que no moinho de vento. Isso é óbvio.
Então, essas questões nós temos que começar a incorporar. E boa parte da população brasileira vive nos espaços populares altamente populosos e não no moinho de vento. Então, essa é uma questão que muda a lógica e o processo de contaminação. Como nós... Se no primeiro momento foi mais lento, porque estava nas camadas mais altas da sociedade, agora que socializou, e isso já está aparecendo em números de mortos. Os negros estão morrendo mais, as pessoas pobres estão morrendo mais. Tu pega a zona da cidade, a taxa de letalidade é por CEP. O endereço te diz qual é que vai ser a taxa de letalidade, é completamente diferente. Então, há uma diferença social na pandemia. Está matando negros, pobres e analfabetos. Então, isso é extremamente grave. Então, isso tem que ser incorporado. Então, é uma questão que tem que ser incorporada na nossa análise. É isso. Obrigado, Cláudio. Só um comentário adicional rápido. Claro. Eu até ia abordar isso, acabei deixando passar. Dentro da questão do Felipe, tem países da América que estão, e a Lauren trouxe um exemplo do Paraguai, mas isso vale, não só o Paraguai, vale para o Uruguai e para a Argentina, particularmente para a Argentina, que controlou com estratégia de distanciamento social efetivo, mas principalmente a Argentina e, em parte, o Paraguai, e não é o caso do Chile, que também vinha controlando, porque teve política compensatória de Estado, coisa que não está acontecendo aqui. Não precisamos ser a China e a Alemanha que fez isso, até os Estados Unidos do Trump, fez uma política compensatória razoável para manter indiretamente as pessoas em casa. Isso a gente não fez. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem populações muito mais pobres no Paraguai do que o Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas controlou, quer dizer, funcionou porque o isolamento social, e é isso que eu tentei demonstrar na minha apresentação, essa é uma evidência de que isolamento social e lockdown, independente do lugar do mundo e do determinante social, ele funciona. Agora, tem que ter sido acompanhado com distanciamento, com política compensatória de Estado. E essa questão que no Chile deu problema recentemente. As pessoas se afastaram, mas elas tiveram que voltar para comer, porque o Estado não funcionou. E aí houve picos no Chile recentes por conta disso. Então, realmente tem que andar junto as coisas, né? Quando eu falei em paralelo, é exatamente essas políticas compensatórias, né? Necessariamente tem que ter. Não há modelo que vai funcionar de distanciamento sem... As pessoas têm que comer, né? Como o Cláudio falou. Aí eu vou trazer um exemplo drástico, que é o caso do Peru. O Peru, ele se perdeu o controle lá da pandemia, muito em função de que 70% da população está em condição informal. E mais grave, apenas 40% da população tem geladeiras dentro de casa. O que significa isso? As pessoas têm que diariamente ir até os mercados, e eu conheço o Peru, né? São diversos mercados públicos, para conseguir uma alimentação. Então, informalidade e mais o acesso básico, né, a uma geladeira para conservar alimentos, eles não têm. E aí os casos dispararam, né? Então, necessariamente, tem que ter políticas. Não tem como não tem como dar certo, né? E o Chile se abriu, né? Ensaiou uma boa política, depois se abriu e aí perdeu o controle também, né? Isso. Eu queria aproveitar o gancho do Alexandre e da Lauren sobre essa questão da importância do isolamento social e da política compensatória como um meio de atingir níveis aumentados do isolamento social. Aqui no Rio Grande do Sul, nos 10 dias ali depois de 20 de março até 30 de março, a nossa média de isolamento social era de 58%. Ou seja, uma média altíssima. Por 10 dias, 58% da população ficou em casa. Claro que um período reduzido perto de uma pandemia. E aí eu tinha um slide que eu, no final, eu tirei da minha apresentação, que eles chamavam assim, o cenário utópico. O cenário utópico seria um cenário onde até janeiro a gente conseguisse 58% de isolamento social. O que acontece? Acabou a pandemia hoje. O que acontece é isso. Se a partir de amanhã 58% da população do Rio Grande do Sul ficar em casa,
e ficar em casa mesmo, até os 58% não precisam ser o mesmo todos os dias, 58% na média, o pico foi ontem. O número de casos ativos começa a diminuir, a despencar. A gente chega, o número de total de casos de contaminação vai ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Só que aí tem um problema, essa política ela tem que ser contínua. Acho que foi o que o Alexandre falou num dos slides dele. Porque na hora que abrir, se tem um foco, a gente ainda não atingiu essa imunidade de rebanho. E a questão do isolamento social, matematicamente, ela também pode ser interpretada nessa maneira. Se a gente precisa de 20% das pessoas contaminadas, né, para atingir uma imunidade de rebanho de uma população inteira, se só metade dessa população está ali ativa, a gente precisa, na verdade, de 10%. Então, aí é que tem essa questão. Manter as pessoas em casa, fazer e não é fazer lockdown. Lockdown, eu sou totalmente a favor de lockdown para salvar o sistema de saúde pontualmente. Porque o lockdown, ele pega, fecha tudo agora por 2 semanas, e aí dá um alívio, porque daqui a 2 semanas os novos casos vão começar a diminuir e vão ter menos pessoas internadas. Então, para um sistema de saúde que está perto do colapso, o lockdown é a única saída. Mas agora, o lockdown como uma medida de isolamento social, ele está errado, porque o isolamento social ele tem que ser contínuo. Não adianta hoje eu fazer um lockdown e botar 70% das pessoas em casa por 2 semanas, e daqui a 2 semanas voltar a 30%, 40% o índice de isolamento social. O lockdown é uma medida extrema, mas ele tem que ser... O isolamento social médio é mais importante do que um período de lockdown curto. Isso daí que a gente tem que ter em mente. O lockdown ele é um salvaguarda para o sistema de saúde, mas não para o combate à pandemia. Eu desviei um pouquinho do assunto, mas o Malgan estava certo. Obrigado, Álvaro. Eu vou passar rapidamente aqui no chat. Tem uma pergunta e 2 comentários que eu vou destacar. Um é da Fernanda Corezola, que é colega lá da CEPLAG também, né? Bem-vinda, Fernanda. A Fernanda lembra que a Fiocruz tem trabalhos de espacialização das vulnerabilidades estruturais, habitacionais, sociais, étnicas e outras muito interessantes que seriam uma boa fonte de pesquisa, né? E ela destaca que as comunidades indígenas estão com taxas de letalidade de até 33%. É muito alto isso aí, realmente, né? Se você quiser abrir o microfone e falar um pouco sobre isso, Fernando, fica à vontade. A gente nem tem o que falar, porque quando eu fiz esse cálculo, eu fiquei estarrecida, achei que não era verdadeiro, enfim, que tinha algum erro, não é possível, enfim. Mas essas comunidades entram no Brasil profundo, que o Felipe falou, né? Então, acho que é um tema para a gente estudar, eu vou tentar um pouquinho, entender um pouco mais o que está acontecendo, mas esse tipo de situação está acontecendo no Brasil hoje, então é estarrecedor. Tem denúncias aí, a gente não sabe até que ponto essas fontes jornalísticas são sérias ou não, porque a coisa anda tão louca no campo das fake news, de comunidades indígenas no norte do país, em que as mães, levando os filhos para serem atendidos nos hospitais dos municípios próximos, onde são as aldeias, simplesmente perdem as crianças, elas somem, são encontradas mortas depois, com dificuldade de identificação. Tamanho é o descaso da oficialidade com essas comunidades. Isso é um crime. Mas, enfim, a Renata Sacco comenta que o Ministério da Saúde recomenda como principal tratamento para a Covid, por meio do protocolo de diretrizes terapêuticas, o uso da cloroquina. E as populações vulneráveis estão comprando, se julgando protegidas, sendo que pode até trazer prejuízo à saúde. O Amaury Perusso comenta aqui que fez um teste rápido em laboratório, juntamente com o filho, e ele destaca que haviam convivido com alguém que tinha testado positivo, por isso o teste, né? Chegou a pagar R$210 por cada teste e deu negativo para ambos, que bom. Tem muito teste sem segurança de resultado, falso negativo. Como fazer testagem generalizada sem que o Estado assuma essa determinação como política pública?
fica a questão. E, bueno, seria isso. Eu vou deixar aberto aqui para os comentários de cada um, já a respeito do que foi, do que eu li, enfim. E eu até meio receoso de fazer essa questão aqui no início, mas com o que o Alexandre colocou agora há pouco, me senti mais motivado, né? Até tenho pleno acordo com o Cláudio quando destaca o nível de agressividade que o tipo de sociedade em que vivemos hoje tem imposto aos nossos recursos naturais, né? A natureza em si. É uma agressividade que é imposta não só aos seres humanos, que trabalham de forma bastante forçada, né? Em especial numa sociedade como a nossa, uma economia dependente em que a superexploração do trabalho é bastante elevada, mas também há uma superexploração dos recursos naturais e que tem levado a um conjunto de desequilíbrios enormes na natureza, né? Fica aí um espaço para que aqueles que tiverem um pouco mais de conhecimento nessa área ou quiserem se arriscar a falar um pouco disso, pensando o que a gente deve enfrentar aí pela frente se a gente não diminuir o ritmo de exploração tanto dos seres humanos como da natureza. Eu vou ter que entrar, né? Provocou, vou ser obrigado. Eu não sei se as pessoas estão se dando conta que, junto com a pandemia, estão retirando um monte de direitos. Cada dia aprova uma nova lei nesse país retirando direitos. Agora, semana, eu estou perdido, se foi a semana, o final da semana passada, liberaram o saneamento e água. Entregaram, ou seja, estão entregando tudo. Com a história dos gafanhotos, que nem entraram no Brasil com medo da Covid e do Bolsonaro, deram uma meia volta e não vieram, né? Tinha gente falando que ia ser as 7 pragas do Egito, né? Liberaram o veneno. E agora vão começar a destruir o resto que sobrou. Ou seja, se nós pegarmos no último período, nos últimos anos, a quantidade de veneno que foi autorizado pela utilização no Brasil, é assustador. Então, cada dia que passa é mais um ataque. É mais um ataque, é mais uma agressão. Faltando mais uma coisa para grudar aqui. Para grudar aqui. Está faltando mais uma coisa. Temos uma participação infantil aqui. Querido Felipe. Então, assim, essas coisas todas, elas estão produzindo um processo de destruição assustador. Que eu acho que está na hora das pessoas se darem conta de que ou há uma reação muito forte a isso, ou nós vamos virar pó. Nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo um período de profunda crise. E nesses períodos, historicamente, o que acontece? Desestrutura todas as questões e se reestrutura novamente. E essa nova reestruturação que está em jogo nesse período histórico. Então, ou nós começamos a fazer com que haja um processo de organização para construir uma sociedade totalmente diferente do que nós temos hoje, ou nós vamos para a barbárie. Então, esse é um processo de reflexão, de discussão que nós temos que produzir. Porque cada um de nós tem as suas contradições com o que está aí. Agora, qual é a unidade que vai transformadora que nós temos? Isso, ou seja, por que não aproveitar essa pandemia, toda essa crise, e começar a organizar? E reconstruir o Sistema Único de Saúde, reconstruir as instituições de pesquisa. Porque até poucos dias atrás, o que nós tínhamos no Brasil? Não, o que é público não serve, a ciência não serve, o SUS não serve, as universidades é farra, e assim por diante. Qual é a solução o que nós temos hoje? O discurso pela própria Rede Globo? Não. O SUS que vai salvar, o Estado tem que ser, as vacinas têm que ser por quem é que está produzindo? É o conhecimento científico. Quem vai produzir a medicação para o Covid? O conhecimento científico. Como é que eu vou fazer os testes? Por que não são feitos os testes? Porque não tem teste, porque não estão usando. Aí tu foi lá, provavelmente fez o teste rápido, correto?
O teste rápido, ele só vai pegar se tu tiver com 10 dias de infecção. Bom, então tu não vai, provavelmente boa parte dos testes não vão dar positivo, embora tu esteja positivo. E assim por diante. Então, tu não tem uma estrutura. Por que não tem teste do PCR? Porque não, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, porque não tem no mercado. Por que não tem no mercado? Porque não está sendo produzido pelo Brasil, que a Fiocruz poderia produzir se tivesse botado dinheiro ali e não ter dado para os bancos. Então, não é falta de recursos, é uma questão de classe, uma questão de compreensão. Ou seja, recursos tem, estrutura tem, falta é a vontade política. E essa vontade política só vai acontecer se houver pressão popular. Porque o quadro que nós estamos vivendo, na minha avaliação, é o seguinte: nós vamos, por enquanto, as pessoas estão ainda aguentando. Até quando eles vão aguentar quando não tiver mais o que comer? Vai ter saque, vai ter. Então, essas questões vão explodir. A questão da destruição da natureza. Até quando o planeta vai aguentar? Nós conseguimos manter o consumo e o aquecimento global? É possível aguentar? O planeta vai aguentar? Ou seja, essa discussão nós temos que começar a fazer. E nada melhor que uma pandemia como essa para abrir esses debates e criar as novas condições. Então, é um momento de mudança de postura e fazer os devidos enfrentamentos. Eu só avalio que só vão sair dessa pandemia ou voltar a ter se houver uma mudança brutal na distribuição de renda no país. Não vamos ter que fazer isso, mas para fazer isso, como é que a gente faz? Como é que faz? É discutindo? Não. É fazendo organização popular, é fazendo debate, fazendo conscientização. Nós estamos fazendo isso? Eu acho que essa é a nossa pauta. Nós vamos continuar garantindo o Sistema Único de Saúde? Vamos continuar? De que forma? Infectando os profissionais da área da saúde? Por não ter equipamentos adequados? Não ter pisos adequados? Isso é falta de recursos? Não. O GAMP ali de Canoas, que é um hospital que é público, né? Que foi terceirizado para o GAMP, estava cobrando dos profissionais de saúde para fazer exame dentro de um expediente hospitalar. Então, essas coisas todas acontecem. Quantas pessoas ficaram sabendo disso? Ou seja, qual é o grau de informação e de circulação das informações que nós temos? Como é que é o controle da informação? Então, tem inúmeras questões que devem ser, que eu acho que nós temos que começar a fazer. Debates como esses são ótimos para abrir as questões, mas nós temos que começar a construir as alternativas para o futuro próximo. Como sempre, falo demais, né? Obrigado, Cláudio. Com propriedade. Palavra aberta para os demais, para o fechamento. Eu só gostaria de destacar mais que o Guilherme colocou um link ali de uma entrevista realizada pela BBC com o sociólogo Jeremy Rifkin, entrevista com o título "Estamos diante da ameaça de extinção e as pessoas nem mesmo sabem disso". Obrigado pela colaboração aí, Guilherme. Quem quiser o link, ele postou ali. E o Antônio Guerra fala que é educador ambiental aposentado, mas ainda militante. E quero destacar, na fala do Alexandre, o resgate dos estudos ecológicos do pai, nos tempos em que a ecologia humana e a social mal existiam. Então, parece até discurso catastrofista, mas o deixar a boiada toda passar do sinistro do ministro, né? Ele falou sinistro, né? Sem ambiente, não é do ministro do ambiente, é do sinistro sem ambiente. A liberação dos venenos, que o Cláudio está destacando, demonstram que há uma política de Estado, sim. 2 pontos. A biopolítica do racismo de Estado, entre aspas, deixar morrer, descrita por Michel Foucault lá nos anos 90 do milênio passado. Se a sociedade não reagir, não há mais retorno para o homo demens. É a falta de vontade política e de vergonha na cara. Obrigado, Antônio, pela colaboração. Vamos às palavras finais dos demais debatedores. Quem gostaria de falar? Alexandre? Laure, você pediu, você vai. Laure, por favor.
Tá bom, então eu quero agradecer o convite, acho que foi muito rico, né, todas as exposições, eu aprendi muito com toda a modelagem, explicações e aula de história, né, do Cláudio. Para mim foi um grande desafio, né, porque não é minha área saúde, eu trabalho com a área de educação, com programas de prevenção à violência nas escolas, né, várias iniciativas, como fazer revisão sistemática, meta-análise, mas também me considero uma atora social, né, preocupada com a situação do Estado e por isso que me dispus a conversar e debater sobre o tema. Quero agradecer mais uma vez o convite, foi muito rico, exposições, assim, grande aprendizado, depois eu quero ver os modelos, né, que o Álvaro apresentou, e então estamos à disposição para novos debates, né? Quando surgir novas oportunidades, Felipe, Josué, eu fico à disposição. Acho que é a minha segunda participação, né, no sindicato. A primeira foi um artigo que eu escrevi e coloco à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Laura. Quer falar, Alexandre? Vou lá, José. Eu queria comentar porque eu tenho que sair para um outro ainda. E sair, na verdade, sair da web para entrar em outra web, né? Mas sair da física. Só um comentário sobre a tua provocação. Totalmente de acordo com o Cláudio. Eu rápido queria comentar que eu acho que é mais ou menos a contribuição do Antônio e do Alexandre, do Guilherme, né? Quando ele cita o Rifkin aqui. Eu acho que que opção, que modelo econômico que nós queremos para o mundo. Eu acho que não tem como distinguir. As ações de Estado têm a ver com as opções que a gente tem aí no mundo. Se é um modelo econômico explorador, seja lá da vida humana ou da natureza, e enquanto a gente não adotar a política de combustível fóssil e não adotar limites de fronteiras agrícolas, e eu acho que isso bate de frente com o interesse do Estado, com resposta econômica mais rápida, e isso todos os últimos governos brasileiros fizeram, então aqui passa a ser algo meio apartidário. Quer dizer, as fronteiras agrícolas foram cada vez mais invadindo áreas de bioma. Falando da realidade brasileira, que na verdade vai ser o epicentro do mundo, porque os europeus já destruíram as suas, né? Particularmente os americanos. Então, eu acho que é isso. É um modelo econômico a optar. E é um modelo baseado no consumo, não tem outra opção. Porque senão a gente, na verdade, vai maquiar um pouco, vai durar, vai prorrogar, vai fazer uma política para compensar aqui um pequeno agricultor, enfim. Mas eu acho que é uma política de Estado mais de longo prazo. E aí concordo, tem que ter um acerto social, tem que ter uma enorme participação decisória do Estado, de toda a população, quer dizer, dos entes representativos da população, porque senão, se nós basear só nessa democracia representativa, dependendo de quem está lá, como nós estamos vendo agora, eu acho que nós não vamos ter muita saída, não. Queria muito agradecer o teu convite, José, dizer do prazer de compartilhar com vocês, todos do sindicato, compartilhar com o Cláudio, com a Lauren, com o Álvaro. O Álvaro já é meu guerreiro de outras aí, junto com a sociedade. Então, dizer que eu estou à disposição. Foi muito interessante a gente compartilhar, enfim, informação, conhecimento. Estamos aí para isso. Acho que conhecimento feito para compartilhar. Muito obrigado pelo convite, viu? Nós aqui agradecemos a presença, Alexandre. Álvaro, contigo a palavra. Bueno, também queria agradecer muito a participar desse debate. E ainda mais com a Lauren, com o Alexandre e com o Cláudio. Até vou contar outra anedota aí. Hoje, no grupo da família, quando eu fui falar que tinha live, eu falei, hoje tem live do Cláudio, viu? Vocês não podem perder, porque minha mãe, minha tia, todo mundo ama ele. Mas, enfim, eu também. E eu queria comentar o que o Almari perguntou, como faz testagem generalizada sem que o Estado assuma essa determinação? Dificilmente faz. Se o Estado não assumir a determinação de fazer testagem generalizada, não vai ter como. Eu não vejo saída. A gente tem ações pontuais de empresas, mas essas ações elas simplesmente reparam o dano. Quando já viu que tem 2 ou 3 funcionários ali contaminados, aí faz uma testagem na empresa só para ver quantos que eu vou perder agora nas próximas semanas. A testagem generalizada, a rastreabilidade, ela tem que ser uma política pública. Ela tem que vir de cima. E isso daí, para mim, é o fundamental, é aumentar as testagens. Então, tentando, como é que eu vislumbro um futuro melhor? Eu sei que as minhas projeções foram um pouco
dramáticas, talvez, um pouco obscuras, a gente é com teste. É com teste. Os 2 casos que a Laura sentou, do Paraguai e do Uruguai, eu fui olhar num ranking, o Paraguai está com 3,8% de testes positivos, ou seja, precisa testar 25 para achar um, e o Uruguai me impressionou muito, ele está com 0,9% de testes positivos. O Uruguai sim está fazendo testagem em massa aqui na América do Sul. Eles testam 100 casos para achar um, é menos de 1%, isso daí é maravilhoso. E não é à toa que o Uruguai tem menos de 1.000 casos confirmados, o Paraguai tem ali 2.000 casos confirmados e pouquíssimos óbitos dos 2 países. Então a gente tinha que tentar realmente fazer uma política de testagem mais forte e melhor, testar com PCR, deixar o teste rápido realmente só para rede privada. O outro dia eu vi uma postagem da Secretaria de Saúde de Porto Alegre aqui, falando sobre os testes rápidos que iam ajudar no combate do vírus, mais ou menos. Eu gostaria muito que a postagem fosse: compramos não sei quantos mil PCR. Eles me responderam: a gente tem bastante PCR, tem 70 mil PCR disponíveis. Ok, então tá bom. Bem, obrigado, viu? Muito obrigado por todos aí, pela presença e pelo convite, pela oportunidade de falar. Muito obrigado, Álvaro. Tem um conjunto de elogios aqui no chat que eu não vou nem ler, porque senão a gente não sai daqui hoje. Gostaria de deixar registrado o agradecimento da diretoria do sindicato aos painelistas e desejar um bom trabalho aí ao Cláudio, ao Alexandre, ao Álvaro, ao Lauren. Tem desempenhado aí um papel importante no esclarecimento da população e nos ajudam muito, a partir desse tipo de debate, a multiplicar essas informações. Deve estar postado no nosso site a partir de quinta-feira, essa live, e pode ser reproduzida aí, indicada para as suas comunidades virtuais. Muito obrigado a todos e cuidem-se todos, viu? Todos somos importantes. José, só antes de concluir, já que nós estamos no SEAP, que eu conheci desde que foi criado o centro lá, durante a greve de 87, há uma necessidade dos técnicos do Tribunal de Contas fazer pente fino nas compras do Covid, que é tamagandaia, a superfaturamento e assim vai. Então, eu sou obrigado a chamar a atenção disso nessa live. O único espaço que eu falei sobre isso é esse. Né? Então, é necessário fazer essa análise muito acirrada do debate. O tribunal tem feito trabalho, né? Mas veja qual foi o trabalho divulgado hoje, inclusive, né? Um pente fino feito nos R$600 destinados à população, né? Se estimou talvez um prejuízo ali de R$9 milhões, ainda a ser confirmado, porque como teve muito contratos emergenciais não comunicados ao tribunal de forma virtual, pode ser que aquele cruzamento de dados, né, não corresponda a gente empregada ainda no setor público. Então, pode ser gente desempregada que acessou os R$600. E a imprensa deu destaque a isso, né? O que é muito ruim, porque não ajuda. Mas, assim, de fato, o tribunal precisa comunicar melhor os seus trabalhos, né? Isso a gente, inclusive, tem alertado a casa nesse sentido. Veja que quando você falou que tinha os R$600 aprovados, na verdade, eles eram 200, mas antes de ser 200, eles eram demissão pura e simples, né? Quer dizer, evoluiu para os 600 depois de muita briga lá no Congresso, que o Alexandre chama atenção, que também não dá para confiar, e é isso mesmo, né? Porque é gente vulnerável, né? Enfim, infelizmente. Na revista do SEAP deste ano, a Lauren foi articulista da revista no ano passado, tem uma matéria da Maria Lúcia Fattorelli que ela chama a atenção que a primeira iniciativa do governo, depois de decretada a calamidade, no dia seguinte ele libera 1 trilhão e 200 bilhões de reais ao sistema financeiro nacional, sem nenhuma contrapartida.
E o que faz o sistema financeiro com esse 1 bilhão e 200? Não reempresta. Ele aplica em operações compromissadas junto ao Banco Central, remuneradas diariamente. Quer dizer, era um compulsório que o governo liberou para irrigar a economia, né? E aí o que faz o sistema financeiro? Deposita no Banco Central, que lá ele tem um rendimento seguro. Ele não vai arriscar emprestar para empresário, para quem quer que seja, numa situação de pandemia, mas o governo sequer faz alguma exigência nesse sentido. Então, veja, além de não ter coordenação no combate à pandemia, não tem a menor coordenação do ponto de vista econômico. É uma loucura o que nós estamos vivendo nesse país, né? Para usar um termo bem científico, bem técnico, isso é uma bandalheira. Uhum. Ele tem coordenação muito clara, é para o capital financeiro todo. É uma loucura, cara. Olha, bom, por isso nós temos que fazer a luta e mudar a realidade. Vamos ver se a gente sobrevive a isso tudo, gente. Não, nós